Vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Maligi. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de biologia do Enem de 2017, galerinha. Bom, finalizando aí, né, as questões de biologia do Enem de 2017, né, caderno amarelo. Primeira aplicação. Então, a última questão aí de biologia da playlist de 2017 para vocês. Parabéns para todos aí que acompanharam essa playlist, estudaram aí com a gente, finalizando aí, né, o de 2017. Lembrando que temos aí playlists de outras questões também para ajudar vocês, né? A gente vai, né, se Deus quiser, iniciar aí de 2018. Já tem de 2019 para poder fazer as outras aí, tá bom? Então tá, gente, a última questão aí de biologia do Enem de 2017, caderno amarelo, que é uma questão até interessante, né? A questão 135, que ela descreve aí sobre a retina, né? Olha só, sobre uma célula específica, células específicas aí da retina. Olha só, vamos lá, ver o que a questão tá descrevendo pra gente. Então tá, galerinha, a questão descreve o seguinte: a retina é um tecido sensível à luz, localizado na parte posterior do olho, onde ocorre o processo de formação de imagem. Beleza. Nesse tecido encontra-se vários tipos celulares específicos. Um desses tipos celulares são os cones, os quais convertem os diferentes comprimentos de onda da luz visível em sinais elétricos. Beleza, que são transmitidos pelo nervo óptico até o cérebro. Aí a pergunta da questão é a seguinte: em relação à visão, a degeneração desse tipo celular irá o que? Comprometer a capacidade de visão em cores? B. Impedir a projeção de raios luminosos na retina? C. Provocar a formação de imagens invertidas na retina? D. Causar dificuldade de visualização aos objetos próximos? Ou é acarretar a perda da capacidade de alterar o diâmetro da pupila? Pause o vídeo e tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar. Belezinha? Pausar o vídeo e tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram, vai se tratar aí de comprometer aí, né, a capacidade de visão em cores. Por quê, gente? Olha só. A questão aqui das células, né, aqui no caso, tipo celulares que são cones, eles estão ligados aí na questão de cores, tá certo, né? A questão descreveu pra gente aqui, ó, né, sobre a retina, né, que é um tecido sensível à luz, né, dos olhos aqui, né, que estão localizados na parte posterior do olho, né, beleza. Nesse tecido encontra-se vários tipos celulares específicos, ou seja, ela já descreveu aqui tipos de celulares específicos, né? Então tá, tipo celulares que são cones, ou seja, específicos e cones. Então, os tipos celulares aqui de cones, ele tá muito ligado, né? Ele é diretamente aí na questão que tem a ver com a cor, tá bom? Com as cores, beleza? O processamento aí de cores pelos olhos, tá bom? Então, olha só, por isso que não vão ser as outras, né? Não é impedir a projeção de raios luminosos na retina, né? Aqui no caso, ela quer saber degeneração desse tipo celular, ou seja, o que seria, gente, né? Essa palavra degeneração. O que é degenerar? É a perda ou alteração de algo, né? Então, ou seja, se houver aí em relação à degeneração nesses tipos específicos celulares aí de cones, vai afetar diretamente nas cores, porque são as células responsáveis pelas cores nos olhos, tá certo? Pela projeção das cores. Então, por isso que não são as outras, ó, impedir a projeção de raios luminosos na retina. Não, não é só raios luminosos, está diretamente ligada às cores, não só raios luminosos especificamente, tá bom? Por isso que ficaria incompleto. Provocar a formação de imagens invertidas? Também não. Por quê? Aqui está diretamente ligado às cores, né? Aqui no caso, o que te faz ver aí? Ah, beleza. O céu é azul, tudo, gente, né? As cores aí que processa, que você consegue enxergar aí, né? Nos seus olhos. Tá diretamente ligado aí a essas células cones, né? Esse tipo de células cones. Então, olha que interessante, né? Gente, essa questão, ela exige um pouquinho de conhecimento. Eu achei uma questão bem específica, né? Claro, cai muita questões de física, né?
se não me engano, sobre essas questões aí de retina, íris, né? Então, eu já vi muitas questões aí em física, mas aqui no caso, por se tratar de biologia, né, que já é uma questão específica de biologia, eu achei essa questão um pouco difícil em relação a o quê? Você teria que ter um pouquinho de conhecimento em relação a isso, né? A função aí de cada célula, que como foi uma questão específica, um determinado tipo de célula específica, então você, né, desculpa, embolei tudo aqui, você teria que, aqui no caso, ter um pouquinho de conhecimento em relação aí à função dessas células cones, tá bom? Por isso que eu achei essa questão um pouquinho difícil para o candidato aqui que não teria conhecimento em relação a isso, né? Eu não posso dizer que é uma questão fácil, porque teria que ter um pouquinho de conhecimento em relação à anatomia aí, em relação aí às células oculares, né? Que aqui no caso se trata de células cones, né? Então eu achei assim essa questão um pouco específica, né? Um pouco conteudista em relação a isso. Olha só, provocar informações e imagens invertidas também não, né? Causar dificuldade de visualização nos objetos próximos não é questão de objetos, e sim de cores, né? Acarretar a perda da capacidade de alterar o diâmetro também não. Vai se tratar aí de comprometer a capacidade da visão em cores. Inclusive, gente, eu até pesquisei sobre portal da retina, né? Que eu achei interessante. Eu achei um outro site, eu não consegui encontrar esse site aqui, né, com essa determinada reportagem, até que foi adaptado aí em 2012. Eu acho interessante quando o Enem bota fontes, né? Aqui no caso, ó, ele botou a fontezinha. Mas eu consegui encontrar um site que fala sobre exatamente a questão da questão aqui citada. Depois eu vou ler para vocês, que eu achei interessante. Então, gente, aqui no caso seria a letra A. Só para dar mais um pouquinho de... Só para a explicação ficar mais... que eu gosto de trazer para vocês mais exemplos, né, mais interessante, para ficar mais completa, algumas explicações, um pouquinho sobre isso, sobre o que a questão está descrevendo. Olha só que interessante. Deixa eu colocar aqui para vocês. Só descrevendo aqui um pouquinho para vocês sobre a célula cone, né, que é exatamente o que trata aqui, que é específico da questão, né, que são as células aí dos olhos, do olho dos animais, né, que no caso dos seres humanos também, né, que tem aí a capacidade de reconhecer as cores, né, olha só que interessante. Já os bastonetes, né, aí que no caso descreve outro tipo de célula dos olhos que tem a capacidade de reconhecer a luminosidade. Então, gente, a célula específica para as cores, né, quem não sabia, aí no caso já tá sabendo, não sabia, vai ficar sabendo, né? As células responsáveis aí da questão de cores vão ser a célula cone, né? A célula cone que a questão descreve pra gente, olha que interessante. Né? Existem aproximadamente 6 milhões de cones em cada olho humano, interessante, né? Concentrados aí na região, aqui no caso fóvea, né? Sendo estes responsáveis pela percepção das cores. Então, olha que interessante aqui, ó, a fotinho para vocês, né, de como são aí essas células, né, que a questão está descrevendo. E olha só, quando existe uma anomalia ou ausência de algum dos fotopigmentos nas terminações dos cones, dos cones, está-se na presença do daltonismo. Depois eu falo um pouquinho para vocês sobre o daltonismo, que é muito interessante também. Tem até, inclusive, testes aí que tá ligado a isso também, né? Nessa questão de cores, é algo muito interessante também, ó. Os seres humanos normalmente têm 3 tipos de cones, né? Só para resumir aqui para vocês terem mais conhecimento sobre essa questão, né? Olha que interessante. Os seres humanos normalmente têm 3 tipos de cones. O primeiro responde à luz de comprimentos de ondas, né? Então tem muitas questões de física sobre isso, né? Essa questão mais de anatomia, mais de biologia, mas eu já vi muitas questões de física sobre isso. Chegando à cor vermelha, tem aí o segundo tipo responsável pelo uso do comprimento de onda médio, tem o terceiro aí tipo responsável mais curto de comprimento. Então, gente, olha que interessante, né? Se você for olhar a fundo, tem várias coisas aí sobre a célula cone, muito interessantes. Inclusive aqui, essa questão do daltonismo, que eu achei interessante, sobre a questão do daltonismo, né, gente, apesar de coisa, uma doença muito comum, né, algo muito comum, na verdade, aí geralmente é um problema hereditário, né, entende-se que mais homens, se afeta mais homens do que mulheres, né, e ela é feita pela própria pessoa, porque aqui no caso dá para a própria pessoa se diagnosticar, né, em relação à percepção de cores. Normalmente não precisa de exames laboratoriais, né, ou seja, né, a pessoa pode diagnosticar aqui pela própria visão. Gente, é uma doença muito comum, né, em relação a isso. Como a gente está tratando de uma questão sobre cores,
Só para enriquecer mais o conhecimento de vocês, olha só que interessante, falando um pouquinho sobre isso, já que a questão é sobre cores, né, sobre em relação aqui ao daltonismo, olha só, que é a inversão de cores, né, também é conhecida aí como discromatos... Ih, bolei tudo aqui, gente. Discromatospsia, né, ou aqui no caso discromopsia. Que é aí uma perturbação da percepção visual caracterizada pela incapacidade de diferenciar todas as cores, todas ou algumas cores, né, manifestando assim, aqui no caso, manifesta-se muitas vezes pela dificuldade de distinguir o verde do vermelho. Então, gente, é uma doença muito comum, né? É uma questão genética também. Eles acreditam que, ó, que essa perturbação aí tem origem genética, né? E pode também resultar de uma lesão nos olhos. Ou seja, pode aqui, no caso, uma lesão de origem neurológica também. Geralmente, a pessoa que tem essa doença aí pode dificultar um pouco aqui no aprendizado, né, na execução de atividades rotineiras, como frutas, né? Por quê? Porque a pessoa aí vai ter nessa dificuldade em relação às cores. Claro, a gente tem graus, né, também, tem grau severo, tem tipo de grau também. Né? Ela faz essa confusão aí nas cores das frutas, né, nas cores das roupas, e por incrível que pareça, assim, gente, é uma doença bastante comum, olha só. Tais problemas, no entanto, são considerados menores pela literatura médica. Então, a capacidade de adaptação da maioria dos daltônicos, indivíduos portadores de cegueira das cores, também podem ter assiduidade visual reduzida. Distúrbio aí. Então, olha só que interessante. Ela foi em homenagem aí ao John Dalton, né, que foi o primeiro cientista, inclusive portador da anomalia, que descobriu essa doença, né? Olha só. Aqui no caso, né, só um exemplo, um teste, olha só que interessante. Geralmente, as pessoas normais, elas vão enxergar aí, né, o número 74. E as pessoas aqui que são portadoras, gente, isso não é um diagnóstico, tá? É só um exemplo aqui, né, de como, né, é afetado nas pessoas. Geralmente, elas enxergam que o número 21. Então, olha só, bem interessante, né? Tem um outro site aqui que eu achei bacana também sobre esse assunto. Olha só, créditos ao site aqui, né? A esse site, vou deixar o link aí abaixo, sobre os diferentes graus aí de daltonismo também. Tem testes, né? Olha só que interessante. Se vocês tiverem interesse, né? Bacana também, olha só para curiosidade mesmo. Sobre esses números aqui, né? Olha só que bacana. Tem uns testes aí para pessoa. Gente, lembrando que isso não é um diagnóstico, tá? É só que no caso são testes, né? Geralmente para você perceber a diferença aqui, no caso, é em relações aí as pessoas. Aí tem os números, né? Os números que você. Quem quiser fazer o teste, olha só que interessante. Vou deixar o site abaixo sobre isso. Só para as pessoas aqui saberem direitinho, olha só que interessante. Mas, gente, é algo muito comum que tá ligado aí a questões das cores também, né? O que eu achei interessante, créditos aqui ao site Focus, eu achei interessante, só resumindo aqui também, que eu achei uma coisa bem bacana. Aqui, gente, eles exemplifica aqui, né, a função de cada um. Olha só, anatomia básica para quem não conhece, olha só que interessante, da íris, né, de várias funções aqui dos olhos, da retina, olha só que bacana. E tá descrevendo sobre aqui essa questão especificamente, né, das células cone, que é exatamente da questão, olha só para dar mais conhecimento para vocês. Gente, olha só que interessante, fala até sobre os cílios, as sobrancelhas que protegem o olho, vocês sabiam disso, né? A função deles, né? Olha que interessante sobre a anatomia. A lágrima, né? Por que a lágrima é úmida, né? Olha que interessante, né? As pálpebras. Então, a gente tem toda uma anatomia aqui, algo interessante de proteção. Se vocês forem estudar a fundo, é muito bacana. Né? As lágrimas, vocês sabem por que as lágrimas são produzidas, né? Elas são produzidas aí, olha só que interessante, eventualmente acabam sugadas pelo canto do olho lacrimal, né? Estendendo pelo nariz, quando você chora, há músculos ligados para controlar esses movimentos, né? Elas auxiliam aí também para os olhos não ficarem secos, né? Olha que interessante, como se fosse uma hidratação para os olhos também, né, gente? Muito, muito interessante, né? As funções de cada coisa. Eu queria trazer aqui para vocês, aqui, ó, células cone. Quando a luz primeiro entra nos olhos, olha só que interessante aqui, ó. Pela córnea, nananana, os bastonetes, aqui, ó. Isso, a retina tem dois tipos de células chamadas bastonetes e cones. Olha só, cuidam das condições, aqui no caso os bastonetes cuidam da visão em condições com pouca luz, o que a questão está descrevendo, olha só. Os cones, né, aqui, ó, que é o que a questão está descrevendo aqui, deixa eu grifar aqui para vocês direitinho, aqui, ó. Os cones são responsáveis pela visão de cores em detalhe.
né? Quando a luz entra em contato com as células dos dois tipos, ocorrem a série de reações químicas complexas, né? Olha só que interessante. Então, tem toda uma explicação aqui em relação a essas células, né? Veja um exemplo, né? Os segmentos de luz. Então, gente, olha que interessante, sobre pigmento. Então, bem bacana. Depois vocês deem uma olhadinha aqui nesse site, só para a questão não ficar muito longa. Mas olha que interessante, né? Um pouquinho sobre essa questão dos olhos, né? O que eu achei interessante também, gente, só que... vocês sabiam disso? Uma curiosidade aqui, ó. O que causa o cansaço quando se usa o computador? Sim, gente. Celular, computador, causa sim cansaço nos olhos. Olha só, o que deve ser feito, né? Aqui no caso, olha que interessante. Normalmente o ser humano pisca por aproximadamente 18 vezes por minuto. Vocês sabiam disso? Olha que interessante, né? Entretanto, estudos mostram que piscamos metade disso enquanto usamos o computador ou aparelhos digitais, né? Não importando se para trabalhar ou para diversão, leituras, escritas, né? Então, olha só, tem dicas, depois vocês olhem aqui que interessante também, né? Sente-se uma distância maior do que 65 centímetros da tela. Então, olha só, reduz o ofuscamento. Então, depois vocês olhem, olhem, né? Desculpa, é bem interessante algumas dicas aqui nesse site. Então, gente, resumindo aqui, né? Em relação à questão, só para não ficar muito longo, porque eu acho que o vídeo vai ficar muito longo. Por que aqui no caso seria exatamente aqui, né? Vai ser a letra A. Por quê? Porque se trata dessas células cone, que vai ser exatamente aí, essa degeneração vai comprometer, ih, gente, bolou tudo aqui, irá comprometer, né, comprometeria aí, no caso, a questão da capacidade de visão em cores, justamente por essas células estar especificamente ligadas aí à questão de cores nos olhos, tá bom? Então, por isso que não são as outras. Inclusive, eu até achei o site da questão, né, o site aqui, né, gente, da própria questão, olha só, a retina é um tecido, perceberam a introdução igualzinho da questão, né, o site da questão, ó, a retina, não sei se é esse site, porém, entretanto, contudo, todavia, é da questão mesmo, aqui no caso, né, a matéria sobre isso, né, a reportagem, olha só, a retina é um tecido sensível à luz, né, o que a questão está descrevendo, né, olha só, começa o processo, tá, ela age como se fosse um filme, né? Uma fotografia. Aqui no caso, ela age como se fosse um filme de uma fotografia, de uma câmera fotográfica, né? Ela se divide aqui em duas camadas, uma fina. Então, olha só que interessante. Olha só, ela descreve aqui exatamente sobre algumas doenças. Então, gente, se houvesse comprometimento aí na questão de degeneração aí dessas células, existem, olha aqui, ó, os cones e os bastonetes. Olha que interessante, né? A questão descrevendo aqui sobre os tipos, ó. Podem ser os dois tipos, cones e bastonetes. Aqui, como no caso a gente está tratando especificamente, a questão está tratando especificamente da questão dos cones, olha só, os cones concentram-se na mácula, o centro da retina, são responsáveis pela visão central e pelas cores, que é exatamente o que a questão está descrevendo, né? A alternativa aqui correta. Quando essas células se degeneram, perdem a capacidade de transmitir imagens ao cérebro. Então, gente, olha só o que acontece com a degeneração, aqui no caso são as doenças específicas que pode acontecer aí com a degeneração, ou seja, né, a perda ou alteração aí, que sim, gente, tem doenças aí, né, que é exatamente o que a questão está descrevendo, que afetam essas células que são responsáveis, células cones, né, que são responsáveis pelas cores. Então, gente, tem a degeneração macular, né, que no caso tem a degeneração macular ligada à idade, a DMI, tem várias doenças. Depois, se vocês olhem que interessante nesses sites aqui, ó, vou deixar para vocês, créditos também, né, vou deixar o link abaixo, os tipos de doenças que podem ocorrer aí com esse tipo aí de degeneração, se ocorrer degeneração aí nessas células que são responsáveis justamente pelas cores, tá bom? Eu achei muito interessante, né? Tem bastante conteúdo aqui, bastante conhecimento aí para vocês, belezinha? Então, voltando aqui à questão, por isso que será a letra A, tá bom, gente? Vai se tratar, por que vai ser a letra A? Justamente por essas células cones, né, esses tipos celulares aí que são chamados de cones, eles são específicos, essas células aí são específicas na questão das cores. Por isso, se houver aí em relação à visão, né, a degeneração desse tipo celular, que tipo celular, células cones, vai afetar o quê? Vai comprometer o quê nessa degeneração, essa perda?
vai comprometer, aqui no caso, letra A correta, vai comprometer capacidade de visão em cores. Então, por isso que não são as outras, tá bom? Justamente por essas células específicas estarem ligadas aí à questão de cores, tá bom? Bom, gente, espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham adquirido conhecimento, entendido aí o porquê que vai ser a alternativa correta, né? Vou deixar o link abaixo, tem muitas informações interessantes, bacanas, né, sobre essa questão. Gente, finalizando aí, né, as questões aí de biologia do Enem de 2017, que bom, né, aqui para finalizar a playlist aí, tá bom? Vejo vocês nas próximas questões aí, resoluções das questões do Enem, e bons estudos para vocês. Não deixem de curtir, compartilhar, se inscreverem, que vai estar ajudando bastante a gente divulgar conhecimento para vocês, né? E bons estudos para vocês, né? Finalizando aí a playlist de 2017. Um abraço e até a próxima!